Amoros, amores, espero que essa postagem encontre você e sua família bem. No vídeo passado, aprendemos sobre o espaço geográfico e a sua produção desigual. Hoje vamos falar sobre a representação desse espaço geográfico. Na verdade, existem várias maneiras de representá-lo. Assim como vocês viram que existem várias maneiras de representar um fato com as notícias, por exemplo. O espaço pode ser representado por fotografias, pinturas, desenhos, mapas. Porém, a gente tem a necessidade de ter o conhecimento sobre o espaço mapeado e sistematizado. Por isso, desenvolveu-se a técnica que chamamos de cartografia, que se especializa na produção de mapas, que são formas de representação do espaço focadas na localização dos fenômenos e objetos presentes na superfície terrestre. O ser humano mapeia o espaço em que vive há milhares de anos. O registro mais antigo é o mapa da Gassur, da região da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, feito há mais de 4.500 anos atrás. Desde então, os mapas têm sido utilizados como uma forma de expressão, comunicação, de conhecimento e também de dominação. Antigamente, os mapas eram criados a partir do que se conhecia ao percorrer certos lugares conhecidos e relatos ou imaginações do que havia nas áreas mais distantes. Atualmente, com o que a gente chama de sensoriamento remoto, que é a técnica de obtenção de imagens a partir de câmeras que são aplicadas a aviões, balões ou satélites, é possível obter imagens de grandes áreas. Essas imagens servem como base para fazer os mapas que utilizamos no nosso dia a dia, como no Google Maps ou no Google Earth, e em mapeamentos oficiais também. Entretanto, existe todo um processo de tratamento dessas imagens, como o processamento digital da imagem, o georreferenciamento, a mescla dessas imagens que a gente chama de mosaico, dentre outros. Essas imagens que a gente vê no Maps, por exemplo, passou por vários processos desses antes de aparecer para você. Bom, a partir dessas imagens são produzidos os mapas mesmos, que são muito variados e que procuram destacar os aspectos mais importantes do tema abordado. Os mapas físicos apresentam elementos do relevo, como as altitudes, os rios, os picos, as bacias, ilhas, etc. Os mapas políticos mostram as divisões dos países, as capitais e cidades mais importantes, as estradas, ferrovias e portos importantes, e etc. Existem também os mapas temáticos, que selecionam um tema específico para mostrar como as informações sobre ele se distribuem pelo espaço. Por exemplo, esse mapa aqui mostra o número de mortes por Covid-19 nos bairros da cidade de São Paulo. E esse outro mostra a porcentagem de pessoas negras nesses bairros. E o que podemos perceber com eles? Que assim como outras questões na nossa sociedade, a população negra é a que mais tem sofrido com a pandemia, inclusive no número de mortes. Além dos mapas, existem outras formas de representação do espaço geográfico, como o croquis que a gente fez no campus. Eles são muito usados por profissionais de diversas áreas, da geografia, na arquitetura, na engenharia e etc. Para fazer um desenho inicial daquele lugar, que depois é transformado em um mapa ou planta com maior precisão. Ele normalmente é realizado em visitas de campo ou trabalhos de campo, nos quais o importante é localizar os elementos do espaço e os fenômenos, sem muita precisão com a escala, por exemplo. Mas a localização tem que ser precisa, por isso é fundamental usar alguma orientação. Nos croquis, a orientação usada normalmente são elementos marcantes na paisagem. Por exemplo, um prédio característico, uma árvore que se destaca, um rio, ou também os pontos cardeais ou colaterais obtidos por observação dos elementos naturais, como o sol, que nem a gente fez lá no campus. Esses croquis são muito utilizados nas cartografias sociais que falaremos mais para frente, como uma maneira da população das comunidades conhecerem a si mesmas e a seus territórios. Além dos croquis, existem as cartas topográficas, que representam o relevo da superfície através das curvas de nível. E tem também as plantas, que são usadas normalmente para áreas menores, como construções, casas, prédios, loteamentos e etc. Os mapas são instrumentos técnicos utilizados para diversas análises dos territórios.
Por isso, precisam mostrar as informações com a maior precisão possível, para que se possa identificar os objetos da superfície, localizá-los com precisão, medir as distâncias e etc. Por isso, os mapas sempre devem ter título, orientação, que podem ser os pontos cardeais, ou colaterais, ou a rosa dos ventos, legenda, escala, coordenadas geográficas, que falaremos mais delas no bloco com matemática, e o tipo de projeção utilizada. Por exemplo, esse daqui é um bom mapa, tirado do Atlas Digital do IBGE. Ele tem um título, tem a legenda das altitudes, a orientação está bem aqui no centro, onde ele indica o norte, tem a escala aqui embaixo e a projeção, que eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas se chama projeção ortográfica. Além disso, tem essas linhas azuis que cortam o mapa, que são as coordenadas geográficas. Esses elementos apresentam algumas padronizações, que chamamos de convenções cartográficas, e fazem parte de uma linguagem específica, a linguagem cartográfica. Assim como qualquer linguagem, ela necessita de um conhecimento prévio para poder se comunicar. Como saber onde fica o norte se você não sabe o que é uma rosa dos ventos? Como calcular a distância de um ponto ao outro no mapa se você não sabe interpretar a escala? Eu posso pintar um rio de vermelho? Por isso aprendemos cartografia na escola, para que possamos ler e interpretar essas representações do espaço. Mas eu gostaria de fazer algumas provocações aqui para vocês. Será que só ler os mapas é suficiente? Será que no mapa só existe esses elementos visuais? Existe algo por trás dessas representações? Quem que faz os mapas? Cabe tudo em um mapa só ou é preciso selecionar essas informações que vão nele? A seleção que eu faço é a mesma que a sua? Será que tem coisas que não são mostradas? Fica aí a reflexão para vocês. Assim como a produção de notícias, a produção de mapas não é neutra. Historicamente, o conhecimento da geografia e a produção dos mapas foram ligadas à defesa dos territórios nacionais, dos países e das suas riquezas. Tanto que o Exército Brasileiro é encarregado de boa parte dos mapeamentos oficiais do Brasil. Por isso, um geógrafo escreveu esse famoso livro aqui, chamado A Geografia. Isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. Não é à toa que as tecnologias que utilizamos para fazer os mapas e nos localizar no dia a dia, como o GPS, vêm de tecnologias militares, desenvolvidas principalmente no período da Guerra Fria. Portanto, o mapa é um instrumento de poder e dominação. Mas, professor... Dominação? Você não está exagerando? Vocês sabem que eu sou exagerado. Mas nesse caso não, e eu posso provar. Olha essa imagem aqui. Ela está usando a famosa projeção de Mercator, uma projeção criada em 1569, no período das Grandes Navegações, o mesmo período da invasão e dominação europeia na América, África, Ásia e Oceania. Até hoje, essa é a projeção mais usada para os mapas que vemos no nosso dia a dia. Ela dá um grande destaque para a Europa, que fica no centro do mapa e de tamanho ampliado, enquanto outras áreas, que na realidade são maiores, aparecem menores. De maneira geral, as terras do hemisfério norte e, consequentemente, seus países e povos aparecem maior do que o do hemisfério sul, criando uma grande distorção na imagem e também no pensamento sobre o tamanho real dessas terras. Isso ajuda a evidenciar o caráter eurocêntrico desse período, em que os europeus viam as outras pessoas do mundo como selvagens, que precisavam ser civilizados, catequizados, doutrinados, dominados, quando não assassinados e dizimados. Vou fazer aqui mais algumas provocações. Será que nós já deixamos de pensar assim? Deixamos de pensar que a Europa é o centro do mundo? Ou melhor, que outros continentes, países ou povos?
Será que a gente se sente mais próximo de um português ou de um indígena guarani? Será que o fato de usarmos até hoje essa projeção nos dá uma dica sobre isso? Para evidenciar essa não neutralidade dos mapas, Peters propôs uma outra projeção baseada na projeção de Gall, que, ao invés de priorizar o formato dos continentes, que era importante para o Mercator por causa da navegação, priorizava o tamanho dos continentes. Com essa projeção, é possível ter uma dimensão mais clara do tamanho correto deles. Olha como a ilha da Groenlândia parece enorme na projeção de Mercator, e na realidade ela é muito menor. Compara ela com a América do Sul nessas duas projeções. Na de Mercator, ela parece maior do que a América do Sul toda, mas na realidade o tamanho dela é muitas vezes menor. Olha como a Europa é representada. Ela deixa de ser tão grande e ser o centro do mundo, dando destaque para o continente africano. Peters, além de mostrar que não existe neutralidade nos mapas, queria também dar destaque para os países periféricos do mundo. Será que ele conseguiu? Bom, assim como a projeção é uma escolha, a orientação também é. Normalmente vemos mapas com o norte na parte de cima e o sul na parte de baixo, dando a impressão que o norte é sempre para onde devemos olhar. Queria mostrar para vocês essa obra do artista uruguaio Joaquim Torres Garcia, de 1946, que ficou muito famosa. Nela, o artista reivindica que a gente que é do sul use o sul como orientação. Ele usa esses elementos cartográficos na obra, mas o que ele está dizendo é mais que uma orientação em um mapa. É uma orientação para o pensamento, para a vida. O que ele quer dizer é que aquele norte, aquele modo de vida ocidental, eurocêntrico, não deveria ser um norte, um objetivo, uma orientação para a gente. Essa notícia aqui que me faz pensar que 500 anos depois do descobrimento do Brasil, ainda estamos catequizando e dizimando os indígenas, ao invés de estar aprendendo com eles a como viver em um território tão rico, tão abundante, de uma maneira mais saudável, mais sustentável e mais responsável. É a partir dessa perspectiva de valorização dos modos de vida das populações tradicionais que se desenvolveu a cartografia social, que vamos falar mais ao fim desse bloco. Mas por agora é só isso, amores. Um beijo grande e até a próxima. Mua!